Conheça a Declaração de Fé para Crianças, uma obra lindamente ilustrada que traduz com fidelidade e sensibilidade os fundamentos da nossa fé em uma linguagem acessível aos pequenos. Fruto do compromisso da CGADB e da CPAD com a educação cristã, é um apoio precioso para pais, professores e líderes que desejam transmitir com clareza e amor a verdade da Palavra de Deus desde os primeiros anos. Declaração de Fé para Crianças, porque uma fé firme começa na infância. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. Davi, marido e pai. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui, Pastor Marcos Tedesco. Estamos juntos para mais uma conversa sobre aula de Escola Bíblica Dominical para a classe dos jovens. Muito bom estar com vocês. Esse trimestre estamos estudando esta lição. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Uma alegria, uma honra muito grande podermos caminhar ao longo desses 3 meses, dessas 13 lições, trazendo reflexões importantes sobre a fé e a ação em meio às adversidades da vida, acompanhando Davi, acompanhando sua trajetória e é dessa forma abençoando aí, os nossos jovens que estudam a lição da escola dominical. Amados, vamos então falar sobre os estudos de hoje, mas antes eu quero fazer um convite especial para você, tá? Adquira o livro de apoio, conheça o livro de apoio. Para cada lição aqui, cada uma das 13 lições, nós temos um capítulo nesse livro com detalhes, com uma riqueza grande de detalhes especiais, mais subsídios, mais informações, algumas orientações. Com certeza esse livro será bênção na preparação das suas aulas e também eu lhe aconselho a sugerir aos seus jovens, seus alunos, que adquiram esse livro. Será bênção para eles também. E esse livro, claro, não se esgota ao final do estudo da lição. Ele fica aí na sua estante, de vez em quando você vai lá, pega de volta, dá uma lida, é edificado, prepara materiais, e para os seus jovens será da mesma forma. Tá bom? É isso aí. Amados, a lição de hoje, ela tem por nome, Davi, marido e pai. É a lição de número 10, e é uma lição aí onde a gente começa a perceber uma certa... Aqui a coisa não vai funcionar tão bem na vida de Davi como outras áreas, e nós aprenderemos com isso, claro. O texto principal é um texto que vem lá de Josué, capítulo 24, versículo 15, a parte B. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em resumo, a gente vai ver que Davi ele teve uma vida intensa, contraditória. Veja só, tanto os seus acertos quanto os seus erros nos trazem grandes ensinamentos e nos convidam a importantes reflexões. A leitura semanal, já falamos várias vezes sobre a importância de levar seus alunos a viverem essas leituras, a lerem com afinco. No primeiro dia, um cuidado com a família. No segundo, uma família unida. No terceiro, o Senhor não se esquece dos seus.
depois herança do Senhor, depois pais e filhos, e por último, pais, filhos e netos. São 6 leituras muito edificantes. E o texto base para os nossos alunos aí, para a nossa aula ser conduzida, está no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículos 2, 5 e depois do 10 até o 15. É um texto onde traz aí uma passagem muito difícil, muito triste na vida de Davi e sua família, mas é importantíssima de ser refletida, ser pensada, ser estudada, para que a gente possa aprender com isso e a partir daí fazermos de forma diferente, ensinarmos também as pessoas a evitarem tais equívocos. Amados, na introdução dessa lição, tem ali uma questão que eu quero deixar com vocês. Olha só, quando nós falamos sobre Davi, nós normalmente trazemos aí elementos de profunda admiração. Davi é muito admirado por muitas pessoas. Como eu já falei lá no início da lição, na primeira lição, se nós formos pegar aí, fazer pesquisas, quais são os principais estadistas, quais são os principais homens da história, provavelmente na lista dos top mais, nós vamos ter com certeza Davi na maioria das listas. Mas esse homem, ele também teve fragilidades. Ele também teve seus grandes problemas. E aí a gente começa a pensar, peraí, isso aqui não é legal, então não vamos nos debruçar sobre isso. Não, nós precisamos olhar para toda a história de Davi e aprender com ele através dos insucessos dele, cuidarmos para que nós não venhamos a repetir os mesmos erros. O primeiro tópico fala, família, um projeto de Deus. O segundo tópico vai falar, no casamento, uma só carne. E no terceiro tópico, eis que os filhos são herança do Senhor. 3 tópicos importantes. O primeiro deles vai falar sobre a família de Davi. E aí ali a gente coloca então uma lista, você vê já no primeiro parágrafo, das características de Davi. Onde ele é apresentado como marido de muitas esposas, pai de filhos com quem não tinha comunhão, avesso ao diálogo em família, adúltero, omisso na educação dos filhos. Sem dúvida, uma configuração familiar marcada por tragédias. Aqui no texto da lição, eu trago inclusive os capítulos e versículos aonde estão cada um desses pontos que eu mencionei, para que a gente possa realmente mostrar que se nós não atentarmos para o cuidado com nossa família, infelizmente, nós teremos consequências desastrosas. Então, agora aí eu pergunto, como é que um homem desse pode vir a ser um homem segundo o coração de Deus? E aí nós olhamos para a intenção de Davi de cada vez ter mais intimidade com o Senhor. Então, quando ele se deparava com uma situação nesse sentido, ele facilmente voltava com o coração consternado, buscando o perdão e a comunhão para com o Senhor. Então, esse é um importante ponto a ser destacado na vida de Davi. O seu coração buscava a dependência e a adoração do Senhor. Olha que maravilha, olha só que grande bênção para nós. Amados, então, a partir da família de Davi, nós podemos aprender valiosas lições. Não adianta nós termos êxito em tudo e as nossas famílias sofrerem. Nós precisamos nos destacar
destacar também e principalmente em edificar as nossas casas. Destaque isso com seus jovens. Mostre para eles que a relação que ele tem em família, ela influencia fortemente a sua vida como um todo. Deixando bem claro, mesmo com suas fragilidades, Davi foi amplamente usado por Deus, porque o seu coração ansiava pelo Senhor. No segundo ponto desse primeiro tópico, eu quero destacar, meus amados, a família como nossa base. A família como muito importante para nós. A família é um projeto de Deus para nos abençoar. E ela é a base, é na família que nós encontramos os objetivos da família, o porto seguro para retornar, o lugar onde as histórias se iniciam e acabam por explicar as nossas opções de vida. É na família que nós vamos refletindo nossas formas de pensar, de agir, as capacidades. A família também ela é para nós um lugar de aconchego. Resumindo, a nossa família ela precisa ser construída com muito cuidado. E aí no tópico 3, o ponto 3 do tópico 1, nós encontramos uma importante orientação. De que forma nós podemos fazer uma família para a glória de Deus. A família, ela foi criada por Deus para a honra e glória do seu nome. Romanos 11:36 fala disso. A família que segue as diretrizes do Senhor é alvo de promessas e bênçãos. Mas nós precisamos cuidar com a forma como a família é levada. Muitas vezes, as ideologias que tentam enfraquecer a estrutura familiar e levar as pessoas a terem as suas bases constituídas com outros valores, essas ideologias elas trazem uma visão antropocêntrica, projetos políticos que estão em desacordo com a nossa visão cristã de mundo, busca de autossatisfação, hedonismo, inversão de valores, e tudo isso precisa ser por nós olhado, cuidado, vigiado. Nós não devemos deixar entrar em nossas casas, entrar em nossas famílias, essas influências. É um cuidado que precisamos ter. Quando nós vivemos um propósito excelente para a formação da nossa família, o nome do Senhor, ele é glorificado. Mesmo diante de tantas falhas na condução da sua família, Davi continuou sendo temente ao Senhor. O seu coração era contrito e sedento pela presença divina. A família ela é um presente de Deus, é a nossa base, o nosso porto seguro. E diante disso, eu digo que nós temos uma nobre missão: cuidar e nos dedicar às nossas famílias. O ponto 2, o tópico 2 tem o seguinte título, no casamento, uma só carne. O primeiro ponto, então, vai falar sobre cuidados que devemos ter no casamento. Nós precisamos olhar para esses cuidados e trazê-los para a nossa vida. Ah, não, mas agora o jovem diz, não, mas eu não estou casado, não vou casar tão cedo, então isso aí agora eu vou aproveitar. Cuidado, porque desde o começo da nossa história de vida, nós já estamos formando ali as concepções que nos ditarão os padrões na formação da nossa família. Nós precisamos buscar ao Senhor e, buscando ao Senhor, nos dedicarmos a construir uma família que glorifique ao Senhor. É importante nós também buscarmos compreender o que é um casamento à luz da Bíblia. É o segundo ponto desse tópico.
Nós já sabemos que o casamento é fruto da vontade do Senhor para com as nossas vidas. Quando Deus cria o homem, ele diz, não é bom que o homem viva só. E aí você sabe, né, toda aquela questão que envolveu a criação da mulher, né, e como é necessário nós compreendermos aquilo que se coloca bem claro, né, quando falamos em casamento, uma só carne, uma só, né, família, isso é algo que precisa ser enfatizado. E aí você pode fazer uma pergunta para os seus jovens, né? Quem quer um bom casamento? O terceiro ponto desse tópico, o tópico de número 2. Né? Todo mundo quer um bom casamento feliz. Essa é a vontade de Deus também para as nossas vidas. Mas para que o casamento alcance sucesso, ele precisa seguir princípios bíblicos. E aí eu convido você, professor, a destacar esses princípios bíblicos. Primeiro, uma fidelidade recíproca na saúde, na doença, na felicidade, na adversidade. Uma busca de um amor incondicional, promovendo respeito mútuo, né? Comunicação, a compreensão, o companheirismo, o compromisso e o perdão. E uma crescente intimidade física, emocional, espiritual e intelectual. Uma espiritualidade sadia vivida a dois. Amados, o casamento, ele precisa ser visto como uma instituição de bênçãos, mas para que isso aconteça, precisamos seguir os propósitos divinos. Para um casamento bom, a presença divina é algo imprescindível. Convide o Senhor para participar de todos os momentos da sua vida. É isso que eu peço a você, professor, para falar aos seus alunos. Não é só sobre casamento agora esta fala, mas é sobre todos os momentos da vida. E outro ponto importante na vida de Davi foi justamente a questão ali da falta de diálogo com sua esposa Mical. E aí eu quero destacar ainda para que você possa reforçar com seu aluno. O casamento de Davi foi vítima da falta do diálogo. Saber ouvir e falar são dois aliados essenciais em qualquer relacionamento. Imagina num casamento. Então reforce com seus alunos a importância de sempre estarmos dialogando, não sermos panelas de pressão fechadas, ali fadadas a um acidente, a uma explosão, mas sim abrir o nosso coração, falar, conversar e assim fazer a manutenção de uma boa convivência. Já o terceiro tópico vai falar um pouquinho sobre a questão dos filhos. O primeiro ponto, né, vai falar ali da fragilidade de Davi como pai. Né, como pai, um bom rei. Olha só, que falta fez o pai Davi. As consequências nós vamos conhecer. Né? É só ler a Bíblia ali que tem vários pontos importantes. Aqui eu coloco também uma questão que é o seguinte: Davi escolheu ter outras prioridades e passou por grandes dificuldades, então, na condução de seus filhos. E aí eu tenho uma sequência que eu coloquei aqui, no tópico 3, item 1, dessas questões, dessas falhas de Davi, citando o versículo bíblico. Leia bem, coloque isso num painel, num quadro, no data show e peça para que o seu aluno possa argumentar em cima dessas proposições. Primeiro, ele foi ausente. E aí eu posso destacar 2 Samuel, todos são em 2 Samuel. Eu destaco o capítulo 13, versículo 21. Ele pouco dialogou, capítulo 14, versículo 33, não impôs limites, primeiro livro de Reis 1 e 6, e o segundo do livro de Samuel 18 e 33. Não supria as necessidades naturais, capítulo 13, 37 e 38, e os mimou com muitos privilégios.
capítulo 13, versículo 28, capítulo 15, versículos 8 e 9. São alguns desses pontos para que você possa, inclusive, mostrar exemplo para os seus alunos. E aí, como consequência, temos questões terríveis, tristes, né? E aqui a gente vai falar principalmente do caso que envolveu Amnon, Tamar e Absalão. Leia com atenção com seus alunos e se permita provocar os seus alunos à reflexão acerca dos valores familiares, tanto da família que eles fazem parte como filhos, mas também da família que eles formarão no tempo certo através do casamento. Meus amados, chegamos, né, ao fim de mais um encontro aqui através da CPAD online, né, no nosso canal do YouTube, e eu quero convidá-los já de forma maravilhosa aí para estarmos atentos ao tema da próxima semana. Nós vamos falar de uma das partes mais trágicas da vida de Davi e reforçar como os jovens precisam ter cuidado para não cometerem atos de grande arrependimento, como no caso de Davi. Título da lição: Davi no lugar errado e na hora errada. Até a semana que vem, uma boa aula, Deus abençoe você e seus alunos. E vamos firmes aí, né? Estudando essa temática maravilhosa, né? Aprendendo com Davi. Deus abençoe.